Ao olhar para a imensidão do céu noturno, temos a sensação de que aqueles pontos brilhantes lá em cima estão todos na mesma distância da gente. A Lua e o Sol parecem ser do mesmo tamanho, porém a realidade é muito diferente. Cada estrela que vemos no céu está em uma distância diferente umas das outras. Aquela sensação só acontece porque elas estão realmente muito longe daqui. Mas fala sério, né? Como que a gente descobriu isso? Como é que os astrônomos sabem a distância até as estrelas? Será que os caras vão lá com uma trena para medir distâncias que não cabem nem na nossa imaginação? Obviamente isso é completamente impossível, né? Uma das ferramentas mais usadas é a matemática. Mas relaxa, eu não vou entrar nos detalhes matemáticos para esse vídeo aqui não ficar chato pra caralho. Nós vamos explorar apenas os conceitos por trás que já são mais do que suficiente para conseguirmos entender isso. Um dos primeiros conceitos que os seres humanos desenvolveram para calcular distância a distância surgiu há mais de 200 anos antes de Cristo e se chama paralaxe. Mano, mas que porra é paralaxe? Relaxa que isso é muito mais simples do que parece. Você mesmo pode fazer um experimento para conseguir compreender. Estique seu braço assim, fazendo tipo um joinha, mantendo ele parado e fique alternando sua visão entre o olho esquerdo e direito. Você irá notar que seu dedo parece se mover em relação ao fundo. Esse movimento aparente se chama efeito paralaxe. Ele acontece por causa da distância entre os olhos, ou seja, cada olho capta a imagem de uma posição diferente. Guarde isso na sua cabeça porque vai ser importante. Beleza, mas como que isso pode ser usado para medir distância a distância? Então, vamos começar com calma antes de partir para distâncias realmente astronômicas. Pois, infelizmente, não existe uma única técnica que é capaz de calcular todas as distâncias no espaço. Sabemos que a Lua é o astro mais próximo da gente. Mas como que a gente chegou nessa conclusão? Seguindo a lógica da paralaxe, precisamos determinar a posição da Lua no céu simultaneamente a partir de dois lugares diferentes. Por exemplo, veja essa imagem da Lua vista de Porto Alegre e de Nova York, ambas registradas simultaneamente. A diferença na posição da Lua em relação às estrelas de fundo é muito clara, né? Todo mundo consegue ver. Diferença essa que pode ser medida em graus, chamado ângulo de paralaxe. Então, sabendo a distância entre as cidades, os astrônomos podem triangular os pontos e aplicar trigonometria básica, chegando em um resultado de aproximadamente 380 mil quilômetros de distância. Essa técnica é simples e muito bonita. Só que as coisas começam a complicar quando tentamos determinar a distância até o Sol usando essa mesma técnica, pois o brilho intenso da nossa estrela ofusca todas as estrelas de fundo, e isso torna impossível calcular o ângulo de paralaxe. Agora sim a brincadeira começa de verdade. Esse problema foi resolvido por um camarada que viveu há mais de 200 anos antes de Cristo. Se liga nisso. Basicamente, Aristarco sabia que as fases da Lua ocorrem devido à incidência da luz do Sol em sua superfície. Então, ele concluiu que quando a Lua estava em quarto crescente ou minguante, formaria um ângulo de 90 graus entre ela, o Sol e um observador aqui na Terra. Logo, seria possível medir o ângulo formado entre a Lua e o Sol a partir da Terra. E uma vez que ele já sabia a distância Terra-Lua, ele poderia aplicar trigonometria para saber a distância até o Sol. O método de Aristarco era simples e elegante, porém os instrumentos de medição disponíveis na época não eram lá muito precisos. Então, ele errou feio no cálculo. No entanto, usando esse mesmo método hoje em dia, concluímos que o Sol está a aproximadamente 150 milhões de quilômetros daqui. Longe pra caralho. E aqui há uma coincidência incrível. O Sol é cerca de 400 vezes maior do que a nossa Lua. Mas quando a gente olha para o céu, ambos parecem ter o mesmo tamanho. Isso só acontece porque o Sol está a exatamente 400 vezes mais distante da gente do que a Lua. Isso é impressionante. Mas tá, entendi como que pode ser possível determinar as distâncias da Lua e do Sol a partir da Terra. Mas e as estrelas? Como sabemos que Alpha Centauri está a 4 anos-luz de distância? Uma das primeiras técnicas usadas para descobrir a distância até as estrelas foi justamente a paralaxe. E foi aí que essa técnica apresentou sua grande limitação.
Quando os caras tentaram determinar a posição de uma estrela no céu simultaneamente a partir de duas cidades distantes, não foi possível notar absolutamente nenhuma diferença. Isso só poderia significar uma coisa: as estrelas estão muito mais longe daqui do que imaginávamos. Então, com essa pica na mão para resolver, os astrônomos concluíram que era necessário aumentar a distância entre os dois pontos de observação. E aí eles tiveram uma ideia brilhante. Cara, já que a gente sabe a distância da Terra até o Sol, por que a gente não usa essa distância para descobrir a distância até as estrelas? O que você acha disso? Cara, eu acho que isso daí que você fez tá um pouquinho torto, né? Os caras fizeram isso da seguinte maneira. Em um dia qualquer do ano, os caras medem a posição de uma estrela no céu. 6 meses depois, quando a Terra está exatamente do outro lado do Sol, eles medem novamente a posição dessa mesma estrela. E aí sim, usando o tamanho da órbita da Terra, é possível notar alguma diferença na posição da estrela em relação às estrelas de fundo. A estrela com o maior ângulo de paralaxe é Alpha Centauri. Isso quer dizer que ela é a estrela mais próxima. Mas qual a distância? Então, sabendo a distância Terra-Sol e a paralaxe, podemos aplicar trigonometria básica novamente. Assim, chegando à conclusão de que ela está a imensuráveis 40 trilhões de quilômetros de distância. E olha que essa é a estrela mais próxima, imagina as outras. Mas fala sério, né? O que esse número realmente significa para você? Provavelmente porra nenhuma. Isso acontece porque distâncias astronômicas são grandes demais para caber na nossa imaginação. Pensando nisso, os astrônomos criaram uma unidade de medida baseada na velocidade da luz para torná-las um pouco mais compreensíveis. Então, baseado na velocidade da luz, os caras determinaram a distância que a luz consegue percorrer ao decorrer de um ano. E é daí que vem o termo ano-luz. Portanto, pode-se dizer que Alpha Centauri está a cerca de 4,22 anos-luz de distância. Essa distância é tão grande, mas tão grande, que a luz, que é a coisa mais rápida que existe no universo, leva cerca de 4 anos para atravessá-la. Mas, como todo mundo sabe, existem muitas outras estrelas no espaço. E a questão agora é a seguinte: será que dá para usar a paralaxe para calcular a distância de todas as estrelas e galáxias no universo? A resposta é infelizmente não, porque quanto maior a distância de um objeto, menor é o ângulo de paralaxe, até chegar em um ponto que é praticamente imperceptível notar o efeito de... Não, você é burro, cara. Isso aí que você disse é tudo burrice. Notar o efeito de paralaxe. E é aqui que os astrônomos choram e a mãe não vê. Atualmente, existem mais de 25 métodos diferentes para calcular distâncias astronômicas. Esses métodos, em sua maioria, se baseiam na variação de brilho de uma estrela e em fenômenos físicos como o efeito Doppler da luz. Se eu fosse explicar cada um, esse vídeo ficaria muito longo, além de chato pra caramba. Mas assim, se vocês quiserem se aprofundar, eu vou deixar o link do artigo que eu usei para produzir o roteiro desse vídeo aí embaixo. Então é isso. Gente, muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.